Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, um bom dia para todos. Nós estamos aqui hoje com o objetivo de falarmos a respeito da Palavra de Deus na nossa Escola Bíblica Dominical. Quero desde já agradecer a Deus por esse momento, agradecer a Deus pela sua vida, pela vida da sua família, desejar a você e toda a sua família um domingo abençoado. Hoje, queridos irmãos, nós estaremos falando sobre a lição de número 3 da nossa EBD, 19 de abril de 2020. O tema da nossa lição é eleição e predestinação. Um tema muito rico, um tema muito polêmico e que nós pedimos a graça de Deus para podermos desenvolvermos este tema com base na Palavra de Deus, com a ajuda do Santo Espírito. O texto áureo da nossa lição de número 3 está em Efésios capítulo 1, versículo 4 e versículo de número 5, que diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Efésios, capítulo 1, versos 4 e 5. A verdade prática diz o seguinte: segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. Queridos e amados irmãos, com muita alegria, como eu vos disse, eu estar aqui neste dia, podendo falar ao seu coração este tema tão importante. Antes de nós adentrarmos propriamente na lição, nós precisamos fazer algumas considerações iniciais, algumas considerações introdutórias que são de extrema importância. A primeira é que este tema ele tem sido alvo de debates há muito tempo na história da igreja cristã. Se você for estudar a história da igreja cristã, você vai descobrir que o tema eleição e predestinação ele toma uma boa parte da história cristã e esse tema foi muito debatido e esses debates não chegaram a conclusões. Tanto é que até hoje nós debatemos a respeito deste tema. Isso para mostrar o quão difícil é tratarmos deste tema, o quão complicado é nós tratarmos deste tema. Por isso nós precisamos da ajuda do Santo Espírito de Deus para que Ele nos ilumine, para que nós possamos entender este tema com base na sua palavra. Segunda coisa é que este tema em que nós trataremos hoje, eleição e predestinação, nós falaremos sobre uma perspectiva pentecostal assembleiana. Importante eu dizer isso para você, porque existem outras visões, outras interpretações, outros modos de olhar a eleição e a predestinação. Mas nós somos pentecostais assembleianos. Logo, nós veremos a eleição e a predestinação sob essa perspectiva, ou seja, uma perspectiva assembleiana pentecostal. E essa perspectiva, queridos irmãos, assembleiana pentecostal, ela está alinhada basicamente com a visão arminiana da salvação. Então nós vamos ver o tema eleição e predestinação de acordo com a perspectiva pentecostal assembleiana, alinhados sob a visão arminiana da salvação. Logicamente, contrastando aí com as visões outras que existem, e a mais proeminente a visão calvinista neste caso. Então, a visão arminiana vai contrastar com as demais visões e na proeminência com a visão
calvinista, que são, melhor dizendo, as duas visões que mais se sobressaem, a arminiana e a calvinista. Nós, como pentecostais assembleanos, vamos ver isso sob a visão arminiana, que é a nossa visão e o nosso modo de ver a eleição e a predestinação. Terceiro aspecto introdutório ainda para a gente entender essa lição é de que na visão arminiana, assembleiana pentecostal, a eleição e a predestinação não são a mesma coisa. Aqui cabe já nós pararmos um pouco para refletirmos. Eleição e predestinação não são a mesma coisa. Alguns interpretam a eleição e a predestinação como sinônimos, como a mesma coisa, como se a Bíblia estivesse falando a respeito da mesma coisa. Porém, nós, como pentecostais assembleianos, sob a visão arminiana, não entendemos eleição e predestinação como a mesma coisa. Isso já fica claro, queridos irmãos, se você estiver com a sua lição aí na sua casa, já fica claro no próprio título da lição, na página 17. O próprio título da lição já deixa claro. O título da lição já diferencia estes dois pontos. Diz assim: eleição e predestinação. A própria lição já deixa isso claro, já demonstra nas entrelinhas a nossa forma de ver, a nossa forma de olhar, a nossa forma de analisar este tema. Então, eleição e predestinação, na nossa visão, não se tratam da mesma coisa. São temas diferentes e a nossa proposta com a lição de hoje é exatamente tratar estes temas nas suas diferenças. Tudo bem? Feito isso, queridos irmãos, eu gostaria que você pegasse aí a sua lição. Nós vamos, a partir da página 19 agora, desenvolver este tema, pedindo sempre a graça de Deus sobre nós, para que nós possamos, mediante a sua graça, sob a sua graça, desenvolvermos este tema para a glória de Deus. A introdução diz o seguinte: a eleição e a predestinação são termos importantes na compreensão da doutrina da salvação. Esses vocábulos ligados entre si elucidam o plano divino de salvar os pecadores. Nesta lição, abordaremos os conceitos bíblicos e a interpretação pentecostal referente à eleição e à predestinação. Percebam a guisa de introdução, com a própria lição já deixa claro que a eleição e a predestinação, elas são termos importantes para a compreensão do macro, a compreensão da causa maior, que é a salvação. Então, dentro da doutrina da salvação, dentro dessa soteriologia, que é a doutrina da salvação, encontram-se a eleição e a predestinação. Logo, eleição e predestinação vão ser analisadas exatamente dentro deste tema maior, que é a salvação. O ponto de número 1 diz assim: eleitos para uma vida santa e irrepreensível. A dádiva da eleição precede a nossa existência. Antes da fundação do mundo, Deus planejou salvar e capacitar para uma vida santa os que Ele elegeu de antemão. O que fica importante nesse ponto é o que vai permear toda esta lição, tanto a eleição quanto a predestinação. Não podemos deixar isso de lado. São frutos claros, inequívocos da graça de Deus. A graça de Deus atuando nos traz a eleição e a predestinação. Sem a graça de Deus,
sem este favor imerecido, sem essa graça atuando sobre nós, não haveria possibilidade de haver eleição nem predestinação. Essa graça preveniente, essa graça que atua antes, nos dá a possibilidade de sermos eleitos e predestinados. Então a graça de Deus é que fundamenta a possibilidade, melhor dizendo, da eleição e da predestinação. Logo, sem esta graça, sem esta beneficência de Deus para conosco, seria impossível falarmos de eleição e predestinação. Logo, a graça de Deus é o fundamento que nos dá a possibilidade de sermos eleitos e de sermos predestinados. A graça de Deus, então, atuando, nos traz essa possibilidade. Então, a partir de agora, vamos ver de fato o que vem a ser a eleição e o que vem a ser a predestinação. Primeiro, como a própria lição indica, queridos irmãos, nós iremos falar a respeito da eleição. Ponto 1 diz aí a eleição divina. Eleição traz a ideia de escolha. Aos Efésios, Paulo menciona 3 aspectos dessa escolha. Primeiro, em quem fomos escolhidos? Em Jesus. Por isso, ela é cristocêntrica. Segundo, em que tempo se deu essa escolha? O tempo é dito como antes da fundação do mundo. Terceiro, e qual a finalidade? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Donald Stamps, editor da Bíblia de Estudo Pentecostal, afirma que a eleição de pessoas ocorre somente em união com Jesus Cristo e que ninguém é eleito sem estar unido a Cristo pela fé. Nossa declaração de fé das Assembleias de Deus assevera que Deus elegeu a igreja desde a eternidade, antes da fundação do mundo, segundo a sua presciência. Então vamos analisar, mediante a leitura que nós fizemos, melhor dizendo, o que de fato significa eleição. O próprio nome já deixa claro uma coisa: eleição se trata de escolha. Isso é claro pelo próprio nome. Então, eleição nada mais é do que escolha. Escolha do quê? E aqui há uma grande diferença na nossa visão arminiana de entendermos a eleição. A escolha é uma escolha graciosa. Lembra que eu vos disse que a graça de Deus é que permeia e que fundamenta toda a possibilidade de eleição e predestinação. Essa escolha graciosa de Deus, ela se dá naqueles que estão em Cristo Jesus, para formarem o seu povo. Então, eleição significa a escolha graciosa de Deus daqueles que estão em Cristo para formarem o seu povo. Perceba uma coisa, queridos irmãos, a escolha graciosa de Deus, ela só é possível por causa e pelo fato daqueles que estão em Cristo. Sem Cristo, impossível falarmos de eleição. Por isso que o comentarista é muito feliz na sua afirmação de dizer que nós cremos numa eleição cristocêntrica, ou seja, os eleitos são aqueles que estão em Cristo. Escolha graciosa daqueles que estão em Cristo. Quem está em Cristo é um eleito. Se não estiver em Cristo, não é um eleito. Não há possibilidade, segundo a lição e segundo a Bíblia Sagrada, de falarmos de eleição sem considerarmos Cristo. Cristo é o fundamento da nossa eleição. Na nossa visão, é impossível eu ser eleito, ou você ser eleito, ou nós sermos eleitos, sem que Cristo fosse, na lógica, o primeiro eleito.
Se Cristo não fosse eleito, nós não seríamos eleitos. Cristo, ele é, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, ele é chamado em diversas passagens de forma clara e às vezes de forma não tão clara, mas ele é chamado de o eleito de Deus. Logo, Cristo é o primeiro eleito, na questão não cronológica, mas na questão lógica, ele é o eleito. Logo, só é possível falar de eleição da igreja, de eleição de Israel e de eleição de indivíduos, porque Cristo é o eleito. Se Cristo não fosse o eleito, nós jamais, escute, jamais seríamos eleitos, porque a nossa eleição depende dele, porque nós somos eleitos nele. Entenda bem esse termo que Paulo usa bem em Efésios. Nós somos eleitos nele. Então, em Cristo, os que estão em Cristo são considerados pela Bíblia eleitos. Os que não estão em Cristo não são eleitos. Por isso que na nossa visão pentecostal, assembleiana, arminiana, nós acreditamos que a eleição é cristocêntrica. Ela necessariamente passa por Cristo. Se Cristo não fosse eleito, você não seria eleito. Se Cristo não fosse eleito, jamais você poderia ser um eleito. Mas glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que ele foi eleito. E porque ele é eleito, eu sou eleito e você é eleito. Então, se Cristo não fosse eleito, nós não seríamos eleitos. Logo, no ponto que ele deixa claro, a nossa visão de eleição, ela passa por Cristo. Cristo é o centro, o fundamento. Cristo é o nosso eleito. E porque ele é o nosso eleito, nós podemos com ele ser eleitos. Então, a eleição é exatamente isso. Escolha graciosa de Deus. Daqueles que estão em Cristo, glória a Deus por isso, para formarem o seu povo. Logo, à guisa de uma observação, nós não cremos numa eleição que decreta sem a cruz de Cristo. Um decreto antes, que não considera a cruz, que não considera Cristo, que não considera este fundamento essencial. Não cremos nesse tipo de eleição. A nossa eleição está fundamentada, cravada em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Porque ele é eleito, nós também somos eleitos. Porque somos eleitos nele. Então não esqueça disso. Eleição é a escolha graciosa de Deus, daqueles que estão em Cristo, para formarem o seu povo. Segunda coisa que ele deixa aí claro na lição é em que tempo que se deu essa eleição. Quando que essa eleição aconteceu? Quando que foi que essa eleição se deu? A lição deixa claro, o texto bíblico deixa claro, que a eleição se deu antes da fundação do mundo. Antes de todas as coisas, Deus já elegeu um povo para si. Antes de todas as coisas, Deus já elegeu os seus, a igreja, para formarem o seu povo. Aí você pode nos perguntar como isso é possível. Antes de todas as coisas, antes de tudo acontecer, Deus já elegeu o seu povo. E aqui cabe uma segunda observação da nossa visão de eleição. Nós não cremos numa predestinação como ensinada pelos nossos irmãos calvinistas. Não, nós não cremos neste tipo de predestinação. Essa eleição, apesar de ser feita antes da fundação do mundo, foi feita conforme a presciência de Deus e não a predestinação de Deus. Deus não predestinou pessoas para o inferno, nem predestinou pessoas para passarem a eternidade no lago de fogo. Não cremos que Deus predestinou alguns para o céu e outros para o inferno, como acreditam alguns numa predestinação dupla, uns ao céu e outros ao inferno. Não, nós cremos que a escolha de Deus está fundamentada na sua presciência, que é o que diz em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2.
A presciência nada mais é, queridos irmãos, a capacidade de Deus, um atributo de Deus, de saber das coisas antes que elas ocorram. Então, antes de criar todas as coisas, Deus já sabia de todas as coisas. Não é que Deus predestinou todas as coisas, mas Deus, na sua capacidade, já sabia de todas as coisas. E já sabendo de todas as coisas, Deus já viu a fé e a correspondência daqueles que responderiam afirmativamente a fé, a graça e a oferta de salvação. Sendo assim, Deus já sabendo de todos aqueles que responderiam livremente à graça oferecida, Deus pôde eleger antes da fundação do mundo aqueles que formariam o seu povo. Isso tem que ficar muito claro no seu coração, que Deus não destina ninguém, segundo o texto sagrado, para o inferno. Deus não predestina ninguém para o lago de fogo. Não. O que Deus deixa claro na sua palavra é que pela sua presciência, capacidade de saber antes, ele já viu aqueles que em Cristo responderiam graciosamente, responderiam livremente ao seu chamado e em Cristo formariam o seu povo. Essa resposta que Deus já sabia antes, então com base nisso, Deus pôde eleger o seu povo. Logo, a resposta do homem não é forçada, não é coagida. A resposta do homem é livre. Inclusive é possível, segundo a nossa visão e a visão bíblica, ao homem resistir à graça de Deus. Ela não é irresistível. É possível ao homem resistir a essa graça. Mas que em nome de Jesus, você que me ouve aqui nessa manhã, não resista à graça de Deus. Então Deus pôde eleger o seu povo exatamente com base não na predestinação, mas na presciência, capacidade de ver antes aqueles que em Cristo formariam o seu povo. Então o tempo da eleição foi antes da fundação do mundo, com base, leia na sua casa e depois 1 Pedro capítulo 1, versículo 2, com base na presciência, não na predestinação. Qual a finalidade no ponto 3 de Deus eleger então o seu povo? Qual a razão? Por que Deus vai eleger o seu povo? O texto sagrado diz que a finalidade é para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Então Deus tem uma finalidade muito clara, segundo o texto sagrado, de formar para si um povo santo e um povo irrepreensível. Esta é a finalidade de sermos eleitos em Cristo Jesus. Ponto 2. Existem algumas condições para essa eleição, para essa escolha graciosa de Deus em Cristo Jesus, daqueles que formariam o seu povo. As condições para a eleição, segundo a própria lição nos afirma, são o arrependimento e a fé. Diz assim a lição, acompanhe comigo aí. A Bíblia de Estudo Pentecostal ensina que a eleição para a salvação em Cristo é oferecida a todos e torna-se uma realidade para cada pessoa de acordo com o seu prévio arrependimento e fé. Entretanto, esse meio não é meritório e ninguém pode cumpri-lo sem a graça de Deus. Desse modo, fomos eleitos por iniciativa divina, por causa da graciosa obra de Cristo e não pelas nossas obras. Queridos, aqui também precisamos muito da sua atenção. Para que eu e você, para que nós formássemos um povo, para que nós fôssemos eleitos, algumas condições são necessárias. E aqui são duas condições necessárias: a fé e o arrependimento. Assim como a eleição e a predestinação só são possíveis mediante a graça de Deus, também fé e arrependimento
só é possível mediante a graça de Deus. A graça preveniente, a graça que atua antes. Se Deus não atuasse antes, graciosamente, em meu favor, em seu favor, em nosso favor, jamais teríamos possibilidade de fé e de arrependimento. Então isso tem que ficar claro no nosso coração. Sem a graça de Deus, ninguém teria fé ou arrependimento. Impossível ao homem, por si mesmo, produzir isso. Fé e arrependimento, a par da graça de Deus. Aqui também, como a eleição e a predestinação, a graça de Deus é necessária. Percebam, os queridos irmãos, que em todos os aspectos da nossa vida somos dependentes da graça de Deus. Então, para ter fé e para ter arrependimento, também é uma condição sine qua non. A graça de Deus deve atuar para que possamos ter fé e arrependimento. Só é possível essa possibilidade de fé e arrependimento mediante a graça de Deus. Sem graça de Deus, sem fé, sem arrependimento. Mas glória a Deus que a graça de Deus atua antes e nos dá a possibilidade de termos fé e de nos arrependermos. Mas então que venha a ser essa fé que a lição nos fala, essa fé salvífica. A fé, ela contrasta de forma clara com as obras. Isso já tem que ficar claro no seu entendimento. Fé e obras são coisas antagônicas. A fé está de um lado e a obra está de outro. A própria lição diz, e isso é claro, nós não somos salvos pelas obras, mas somos salvos pela graça mediante a fé. O que salva é a graça de Deus, mas o meio utilizado é a fé. O que é então esta fé? Esta fé nada mais é do que um ato de submissão, um ato de entrega, um ato de confiança a Deus. Os que têm fé estão negando o mérito próprio. A fé é essa negação de si, negação de mérito próprio e aceitação dos méritos de Cristo. Então esta fé é aceitar os méritos de Cristo, aceitar o que Cristo fez, a justiça de Cristo, a morte vicária, substitutiva de Cristo. Eu aceito, eu me submeto, eu me entrego, eu abro mão das minhas obras, abro mão das minhas prerrogativas, abro mão de mim mesmo e me lanço debaixo desta cruz, aceitando esta cruz, aceitando os méritos, não meu, mas os méritos de Cristo Jesus. Logo, a fé é uma submissão, a fé é uma entrega, é uma passividade à cruz de Cristo. Eu aceito os méritos de Cristo com a fé, então eu estou negando o mérito próprio, não o meu mérito, não as minhas obras, não as minhas prerrogativas, mas eu aceito a Cristo, aos méritos de Cristo, a obra de Cristo. Então fé tem a ver com submissão, submeter-nos a Cristo. Tem a ver com entrega, passividade, entrega à cruz de Cristo, à obra de Cristo. E confiança nos méritos de Cristo, na obra de Cristo. Logo, fé e obras não combinam. Fé e obras são coisas antagônicas. A fé salvífica é exatamente essa submissão, entrega, confiança e negação dos méritos próprios. Logo, quem tem fé está dizendo que as suas obras não valem. Ele nega as suas obras, não eu, não minhas obras, mas as obras de Cristo, os méritos de Cristo, Cristo. Então, a fé é exatamente essa submissão. É necessário, para sermos eleitos, ter esta fé. Deus possibilita, pela sua graça, que eu, que você, que nós tenhamos esta fé em Cristo Jesus. Não somente a fé, mas o arrependimento.
esta mudança, esta conversão, esta metanoia, mudança total, também só é possível mediante a graça de Deus. Só a graça de Deus que nos possibilita nos arrependermos dos nossos pecados. Sem a graça de Deus, não nos arrependeríamos em hipótese alguma. Mas pela graça, nós podemos nos arrepender, porque a graça de Deus atua antes. Logo, as condições para os eleitos, ou para sermos eleitos, é fé e arrependimento. Então, só os que têm fé e arrependimento são considerados eleitos, porque estão em Cristo, Jesus, o nosso Senhor. O ponto 3, como já analisado, ele vai deixar mais claro ainda a finalidade da eleição divina. Para que nós fomos eleitos? Como o próprio ponto 1 pincelou, e agora no ponto 3 deixa de forma mais objetiva, nós somos eleitos para uma vida santa e irrepreensível. Logo, a ideia fica clara de que uma vida santa é exatamente essa vida separada do pecado, essa vida consagrada a Deus. Essa vida diferente, a ideia de santidade, segundo alguns comentaristas bíblicos, não é somente a separação, mas também a ideia de diferença, diferente do outro ou dos outros. Essa diferença tem que ficar clara, tem que ser marcante na vida do cristão. Essa diferença tem que ser notada, e aqui não estou falando necessariamente de aspectos exteriores, mas digo muito mais porque a santificação é isso que começa dentro e vai necessariamente ser demonstrado fora, mas é essa ideia de diferença tem que ser marcante. Um cristão é diferente, um cristão é separado, senão não pode ser considerado um cristão. Não somente uma vida de santidade, mas uma vida irrepreensível. E a ideia do texto bíblico aqui no original de irrepreensível é a ideia de sem mancha, sem mácula, vida limpa. Deus elege em Cristo o seu povo para que fôssemos santos e irrepreensível. Essa é a finalidade do porquê Deus elegeu o seu povo, para ter dentro de um povo, este povo santo e irrepreensível. Então as marcas de um eleito são santidade e irrepreensibilidade, vida limpa, vida pura, vida santa. Ninguém pode se considerar um eleito se não for santo e irrepreensível. Ninguém pode se considerar um eleito se não tiver a vida limpa, se não tiver a vida pura, se não tiver a vida separada, se não tiver a vida diferente. Então essas são as marcas de um eleito. Então, queridos irmãos, fica claro para nós que o eleito, segundo o ponto 4, ele tem essa nova vida. É claro isso, é demonstrado isso, a nova vida dos eleitos. Os eleitos têm então essa santidade, irrepreensibilidade, uma nova vida em Cristo Jesus. Se isso não acontecer, não pode se considerar um eleito. Olha o que diz o ponto 4. A nova vida dos eleitos. O tema é apresentado com exortações contra a velha conduta, tais como mentira, furto, palavras torpes, amargura, ira e cólera. E ainda severas advertências contra a fornicação, impureza, avareza e embriaguez. A finalidade é apresentar a Deus uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, mas santa e irrepreensível. Não obstante, somente o Espírito Santo capacita o crente para este novo estilo de vida. Trata-se, portanto, de um processo contínuo de santificação até a glorificação final no dia
de Cristo. Então ficou claro para nós, então, nesse primeiro ponto, que a eleição é essa escolha graciosa de Deus, daqueles que estão em Cristo. Cristo é o fundamento, para formarem o seu povo, e que este povo seja santo e irrepreensível. Então, quem são os eleitos? Os que estão em Cristo Jesus. A parte de Cristo, não são eleitos. Em Cristo, são eleitos. Logo, a nossa visão da eleição está fundamentada em Cristo. Fique em paz, você que me ouve nesta manhã. Se você está em Cristo, você é um eleito. Não tenha dúvidas no seu coração. Não tenha dúvidas na sua mente. Fique em paz. Você está em Cristo? Você é um eleito. Você é um eleito de Deus, porque você está em Cristo Jesus. Então agora nós vamos partir, queridos irmãos, para o ponto 2 da nossa lição. E no ponto 2, nós vamos falar então da predestinação. Lembrando os irmãos que nós já falamos isso no começo, nós entendemos, segundo a nossa visão, que predestinação e eleição não são a mesma coisa. Vimos que a eleição é a escolha graciosa de Deus daqueles que estão em Cristo para formarem o seu povo. O que vem a ser então predestinação, ponto 2 aí da sua lição. Como a própria palavra eleição nos elucida o seu conceito e o seu significado, a palavra também predestinação nos elucida o seu conceito e o seu significado. Predestinação nada mais é do que destinar de antemão. Predestinação, então, significa dar um destino de antemão. Destinar de antemão. O que significa, então, a predestinação? Nada mais é do que o destino daqueles que foram escolhidos em Cristo. Repito, predestinação significa o destino daqueles que foram escolhidos em Cristo. Então nós vimos que a eleição é essa escolha daqueles que estão em Cristo para formarem o seu povo. A predestinação nada mais é do que o destino deste povo que foi escolhido em Cristo. Qual que é o destino deste povo? Qual que é a trajetória deste povo? Aonde é que estes escolhidos em Cristo, e o que é que estes escolhidos em Cristo se tornarão daqui para frente? O que essa eleição, o que este povo é escolhido, o que este povo que foi escolhido em Cristo, qual que é o destino deste povo? Exatamente isso significa predestinação. Então Deus, antes de todas as coisas, já determinou de antemão que os que estão em Cristo Jesus, os seus eleitos, este povo, tem um destino, está isto determinados, que estiverem em Cristo. Os eleitos em Cristo já têm um destino determinado por Deus. E é isso que nós vamos ver. Que destino é esse determinado por Deus? Então percebam, irmãos, que aqui é uma diferença muito grande das visões calvinistas e outras visões dos nossos irmãos, que a predestinação não é uma predestinação para a salvação. Escute bem, ninguém é predestinado para a salvação ou para a perdição, mas a predestinação tem a ver com o destino dos salvos. Não acreditamos numa predestinação para a salvação, nem acreditamos numa predestinação para a perdição, mas cremos numa predestinação dos salvos. Escute bem isso e grave bem e guarde bem. Depois analise na sua casa os textos bíblicos, que você vai descobrir que a verdade é que a predestinação então relaciona-se com os salvos. É predestinação dos salvos. Guarde bem isso. Predestinação dos salvos. E não predestinação
para a salvação, mas a predestinação destes eleitos. Ou seja, o que acontecerá com o povo escolhido? Qual o destino deste povo escolhido? O que este povo escolhido, qual é o seu caminho? Para onde eles vão já está determinado por Deus. A predestinação dos salvos. E não a predestinação para ser salvo. Não cremos nisso, mas cremos na predestinação dos salvos. Então esta predestinação nada mais é do que esse destino de antemão daqueles que estão em Cristo, que já são eleitos, porque estão em Cristo. Então é esse destino escolhido já e determinado por Deus. Para que então os eleitos são predestinados, segundo o texto sagrado? Primeiro, a lição já deixa claro para que eles são predestinados. Olha o que diz a lição a respeito então daquilo que nós acabamos de falar aos irmãos. A predestinação. O termo grego relacionado à predestinação, traduzido como predestinar, é formado pelo vocábulo que significa determinar e pela preposição que indica algo feito antes. Ou seja, predestinar significa literalmente determinar antes. A Bíblia de Estudo Pentecostal esclarece que a predestinação, preste bem atenção nisso que eu acabei de dizer aos irmãos, que a predestinação se aplica aos propósitos de Deus, inclusos na eleição. Que a eleição, olha aí, é a escolha feita por Deus em Cristo, não esqueça nunca disso, de um povo para si. E que a predestinação, olha aí, abrange o que acontecerá com o povo escolhido por Deus. Acabei de dizer isso aos irmãos. A predestinação abrange o que acontecerá com o povo escolhido por Deus. Que destino este povo terá já está determinado em Cristo Jesus. Nunca esqueça disso. Por conseguinte, nossa declaração de fé ensina que a predestinação dos salvos é precedida pelo conhecimento prévio de Deus daqueles que, diante do chamamento do Evangelho, recebem a Cristo como seu Salvador pessoal e perseveram até ao fim. Logo, foi vontade de Deus reconciliar os pecadores e torná-los seus filhos. Então não fique preocupado com essa questão, porque a questão é muito clara biblicamente falando. A predestinação nunca é dita biblicamente falando para a salvação, mas a predestinação é este destino determinado por Deus de antemão dos salvos. Tudo isso baseado nessa presciência de Deus, capacidade de Deus de saber o futuro antes que ele aconteça. Então Deus, na eternidade, já sabia aqueles que livremente corresponderiam, aceitariam pela fé essa submissão à oferta graciosa do Evangelho, a oferta graciosa da salvação. Deus enviou seu filho morreu na cruz, morte vicária, substitutiva, expiando os nossos pecados, propiciando a Deus para que a ira de Deus fosse aplacada. Deus completou a salvação pronta, jamais somos salvos por méritos próprios, nunca, e essa salvação é ofertada a nós. E a graça preveniente que atua antes nos dá a possibilidade de aceitarmos ou não aceitarmos. Não há mérito algum nisso, em responder com fé a esta salvação. Os méritos são todos de Cristo. Cristo enviou seu Filho. Cristo começou tudo. Cristo deu o primeiro passo. Ou melhor, Deus enviou seu Filho, melhor dizendo. Ele deu o primeiro passo. Cristo morreu na cruz por nós. Cristo pagou o preço por nós. Cristo fez tudo por nós. E Cristo atuou no nosso coração para que pudéssemos livremente responder à sua oferta graciosa. Até o fato de respondermos à oferta graciosa de Deus é uma possibilidade dada
também por Deus. Porque se Deus não nos desse essa possibilidade, nem responder poderíamos. Logo, não há mérito nessa resposta. Logo, não há mérito próprio em responder a esta oferta graciosa da salvação. O mérito ou os méritos são todos de Cristo. Ele nos oferece isso. E Ele que, na sua magnitude, no seu poder, na sua soberania, resolveu fazer isso. Cristo nos quer não coagidos, não forçados, mas atraídos com muito amor, com muita graça, livremente, para estarmos em comunhão com Ele. Isto é graça, isto é amor dado a nós. Por isso nós só demos um passo em direção a Cristo, porque Ele primeiro deu um passo em direção a nós. Não somos coagidos, mas Ele nos deu a possibilidade de respondermos à sua graça. Isso também é dado por Ele. Glória seja dado a Cristo. Então, para que existe a predestinação, esse destino dos eleitos? Destino para quê? Para onde? Para lugar? Para ser alguma coisa? Olha o que diz a própria Bíblia Sagrada e a nossa lição corrobora essa afirmação. Nós somos predestinados, primeiro, para a adoção por Jesus Cristo. Então nós somos predestinados para essa adoção, para sermos filhos de Deus por adoção. Percebamos, queridos irmãos, que a Bíblia vai dizer que nós não somos filhos legítimos, mas somos filhos por adoção. E isso é maravilhoso. Nós somos filhos por adoção. Olha o que diz a lição. Paulo é o único escritor do Novo Testamento que emprega o termo adoção. Essa prática não fazia parte do sistema legal judaico, mas era comum entre os romanos e perfeitamente conhecida entre os gregos. Assim, o apóstolo enfatiza que foi agradável a Deus inserir no plano da salvação a adoção dos eleitos como filhos, segundo o beneplácito da sua vontade. Ele ainda assinala que o amor foi o que moveu o Pai a nos adotar. Se no outro tempo éramos estranhos e inimigos de Deus, agora estamos reconciliados com Ele em Cristo e somos seus filhos. Essa posição nos é imerecida, contudo, aprove ao Pai fazê-la assim. Somos predestinados para sermos filhos por adoção. Que maravilha! Filhos por adoção. Deus, na sua infinita graça, misericórdia, nos adotou em Cristo Jesus. E agora nós temos todos os direitos dos filhos legítimos de gozarmos dos mesmos bens, herdamos os mesmos bens, de gozarmos da mesma comunhão para louvor da sua glória. Somos membros da família de Deus. Deus destinou os eleitos para serem filhos por adoção em Cristo Jesus. Isto é graça. Segundo o comentarista bíblico, às vezes os filhos naturais você não decidiu, veio às vezes até contra a sua própria vontade, veio às vezes de surpresa, sem ter uma decisão, mas esse comentarista diz que os filhos adotivos são imensamente baseados no amor, porque é produto e fruto de uma escolha baseada no amor. Deus resolveu nos amar. Não foi vós que escolhestes a mim, mas eu que escolhi a vós. Logo, nós somos filhos por adoção, baseados no amor de Deus em Cristo Jesus. Logo, nós somos predestinados para sermos filhos por adoção. E temos agora, segundo a própria lição, em Cristo Jesus, os mesmos privilégios. Deus predestinou para sermos filhos. E antigamente, no regime romano, os filhos adotivos, eles eram inseridos numa nova família, tinham um novo nome, um novo pai, herdavam os bens, os mesmos direitos dos filhos legítimos. E agora vem a Bíblia Sagrada e nos afirma: você é filho de Deus, você pode clamar Abba Pai.
você tem uma nova família, você terá um novo nome, você tem um novo pai, você herdou os mesmos bens em Cristo Jesus, você já participa das bênçãos espirituais. Glorifique a Deus, porque você foi eleito em Cristo, e quem está eleito em Cristo foi predestinado para ser filho de Deus por adoção. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que nos destinou de antemão e determinou que os seus eleitos seriam filhos de Deus. Deus seja louvado por isso. Queridos irmãos, então, encerrando a nossa lição no ponto 3, nós vamos ver a sublimidade do propósito na predestinação. O que fica claro é que Deus não predestinou incondicionalmente pessoas alguma à condenação eterna. E isso fica claro nas Escrituras Sagradas. O soberano Deus, ponto 1, não predestinou incondicionalmente pessoa alguma à condenação eterna, mas desejam que todos se arrependam e convertam-se de seus maus caminhos. Olha que interessante, nas 6 vezes que a palavra aparece no Novo Testamento, a palavra predestinar, as referências bíblicas estão aí. Nenhuma delas faz referência à condenação de pecadores. Portanto, não houve uma dupla predestinação em que Deus decretou e escolheu que uns vão para o céu e que outros vão para o inferno. Nossa declaração de fé assevera que a predestinação bíblica diz respeito apenas à salvação, sendo condicionada ao arrependimento e à fé em Cristo Jesus, segundo a presciência de Deus. Olha que interessante, das 6 vezes que a palavra aparece, em nenhum momento ela está relacionada a essa predestinação de uns para o inferno, de uns para o lago de fogo, de uns para a perdição. Não importa o que façam, estarão perdidos, porque Deus determinou que eles seriam perdidos. Nenhum momento o texto sagrado fala a respeito disso. A predestinação não é dupla. Nós não cremos nisso. A Bíblia não fala de predestinação para a perdição. A Bíblia fala da predestinação do grupo dos eleitos, dos que estão em Cristo. A Bíblia não fala dessa predestinação determinista, como alguns querem afirmar. Leia as referências bíblicas, analise as referências bíblicas. Você não vai encontrar, quando essa palavra é citada, essa destinação para o inferno ou para a perdição. Deus não predestinou incondicionalmente, não importa o que façam, não. Nós não cremos nisso. A eleição que nós cremos, ela é condicional em Cristo Jesus, mediante a fé e o arrependimento. Tudo isso foi possível porque Deus previu, não predeterminou, previu que antes, livremente, responderíamos sim à sua oferta graciosa. E esse responder, essa submissão a essa oferta graciosa não tem mérito algum, porque o mérito todo está em Cristo. Foi Ele quem morreu, foi Ele quem pagou o preço, foi Ele quem fez tudo, foi Ele que graciosamente abriu meu coração para que eu pudesse responder a Ele, foi Ele que fez tudo e eu só correspondi a esta oferta. Não tem mérito algum nisso, pelo contrário, isso nos humilha mais e dizemos muito obrigado, Jesus, por oferecer a salvação a nós. Então a predestinação não fala nos textos sagrados a respeito dos povos indo para o inferno, porque Deus assim determinou e não importa o que façam. Não é isso que a Bíblia nos afirma. E por último, a predestinação está envolvida, baseada no amor de Deus. Antes de criar todas as coisas, Deus já sabia de tudo que iria acontecer, inclusive da rebeldia do homem, do pecado do homem, de todas as coisas. Mas Deus sabia que em meio a esta podridão de pecaminosidade, um grupo livremente aceitaria a sua oferta graciosa, diria sim à sua oferta graciosa, aceitaria a cruz de Cristo, porque a graça que atuou antes possibilitou este grupo responder sim. Então, previamente, na presciência de Deus saber disso, Ele já tinha preparado o seu filho. A cruz não é um plano B.
A cruz não é um plano de emergência. Não é um Deus desesperado correndo sem saber o que fazer, dizendo o homem pecou, eu preciso agora resolver o problema. Não. A cruz é antes do pecado. Como diz um teólogo, antes de Deus dizer haja luz, ele disse haja cruz. A salvação e essa predestinação está baseada neste amor. Logo, nós relacionamos-nos com Deus, não coagidos, não determinados, como se não tivéssemos vontade, não levasse em conta nada, dizendo, você está determinado, coagido, você vai agir assim porque Deus determinou, não importa o que faça, não. A nossa relação com Deus, baseada na sua palavra, está envolta no seu amor. Deus nos atrai com o seu amor. Deus nos cerca com o seu amor, e nós estamos livremente neste amor, e amamos estar neste amor, e perseveraremos neste amor, porque a graça de Deus atuou antes, continua atuando e continuará sempre atuando. Como diz Armínio, se a graça de Deus saísse, se a graça de Deus se apartasse, ninguém seria salvo, nem os regenerados. Se Deus regenerasse o seu coração e se afastasse de você, você também não seria salvo. Mas a graça de Deus é antes, é durante e será depois, nos envolvendo. E em amor estaremos com Cristo Jesus. Glória a Deus, porque você é eleito e foi destinado e foi predestinado a ser filho de Deus por adoção. Um grande abraço, fique na paz do Senhor Jesus.